Participação de Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Rafa, bom dia! Bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal Brasil Atual, aqui pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. A gente vai falar agora, Rafa, sobre os desafios na pandemia que são maiores para as pessoas com deficiência. Existe até uma petição, vacina já para todas as pessoas com deficiência, hashtag uma dose de respeito. O critério utilizado no calendário de vacinação é priorizar as pessoas com deficiência que recebam aí o benefício de prestação continuada, o BPC. As pessoas que não recebem esse BPC estão fora, tendo que esperar o critério de idade. Vamos falar agora com mães de filhos com deficiência para saber exatamente o que elas acham desse critério e também sobre as dificuldades na pandemia. A gente convida aqui a Sirlene Reis, que é produtora de TV. Olá, Sirlene, bom dia. Prazer em Oi, recebê-la. bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E a Vanira Kunk, que é jornalista, Vanira Kunk Dantas, tudo bem, Vanira? Bom dia, prazer. Bom dia a todos, Marilu, Sirlene. Prazer estar falando com vocês de um assunto tão importante que parece que os deficientes que não têm BCP são invisíveis, não? Exatamente. E olha, e há uma live, Vanira, que a Sirlene enviou para uma amiga comum e eu consegui ver essa live de mais de uma hora ontem, e esse assunto realmente precisa ter visibilidade, como você falou agora, né? As outras pessoas que não estão nesse benefício de prestação continuada, né, que não recebem o BPC, elas acabam não tendo esse direito. Eu vou conversar agora com a Sirlene primeiro, até puxando dessa live, né, Sirlene? Muitas coisas importantes foram ditas, né, de muitos especialistas, inclusive na área jurídica. Enfim, como é que você está vendo inicialmente esse critério, antes da gente falar das dificuldades que vocês estão passando? Olha, em primeiro lugar, eu fiquei chocada com o critério. Quer dizer, quando eu já esperava a vacina há bastante tempo, porque a gente tem absoluta segurança da vulnerabilidade dos deficientes, né? Eu tenho uma em casa, eu tenho uma filha autista de 29 anos, a Luísa, e a gente sabe todas as restrições, não só o risco com a infecção pela Covid, que é bastante sério para, por exemplo, pessoas com autismo. Os médicos já batem muito nessa tecla, mas todas as limitações que essas pessoas têm para higienização, distanciamento social, uso de máscara. Quer dizer, quem nunca conviveu ou nunca esteve muito próximo de um autista não tem ideia do quanto é difícil explicar para ele que ele precisa estar em contato com uma máscara. Então, assim, a gente já esperava a vacinação ou a inclusão dos deficientes já desde o início, porque a gente sabe a dificuldade que é e o risco que eles correm. Bom, esperamos pacientemente, aliás, todos os brasileiros estão fazendo isso há muito tempo, né? Não só a gente, mas quando veio a inclusão e veio esse critério, eu fiquei chocada. Eu me sentia, vou falar como mãe, né? Eu senti a minha filha num processo de exclusão e invisibilidade, como a Vanira falou, tão grande, me deu uma tristeza tão profunda. Eu imaginei assim, minha filha não está sendo vista como uma cidadã, porque esse critério não foi adotado para nenhum outro grupo, né? Em nenhum momento se falou em critério socioeconômico para nenhum grupo. E, de repente, quando chega o deficiente, que é um grupo tão importante, tão vulnerável, vem um critério econômico. Eu fiquei sem entender. Quer dizer, para mim foi um choque, uma tristeza muito grande e uma revolta também, porque eu acho que a gente precisa dizer o que está acontecendo, eu acho que a gente tem que expressar e tem que lutar pelos direitos dessas pessoas. Minha filha, por exemplo, ela não pode fazer isso. Ela precisa de mim, precisa do pai, precisa das pessoas que estão no entorno da família, né? Então, é isso. Eu fiquei indignada, acredito que a Vanira também deva ter ficado surpresa. Foi uma surpresa muito ruim.
infelizmente, Vanira, fala desse critério, né, socioeconômico, que ninguém está contra as pessoas, né, obviamente, né, Sirlene, Não, não, tem, muito né, pelo contrário. o benefício de prestação continuada, isso é claríssimo, né? E que há Agora, uma miserabilidade, digamos assim, já, né? Se a gente for falar só no benefício. exato. Então, Vanira, então como é que a partir desse princípio básico, né, que ninguém é contra, que, né, que as pessoas que estão recebendo benefício de prestação continuada, pessoas realmente muito, muito, muito pobres. Agora, não enfim, não só essas pessoas, mas outras pessoas que não são também ricas, não é verdade? Que têm até muitas dificuldades. Eu estava vendo a live que a Selene me mandou. E no Rio de Janeiro, por exemplo, existem dados que pelo menos 33% das famílias que possuem pessoas com deficiência têm renda menor do que as outras pessoas que não têm as pessoas com deficiência na família. Então, esse é um problema que vocês estão enfrentando, né, Vanira? Não, essa situação é muito grave, reforçando, né? Nada contra, muito pelo contrário, né? Os deficientes que têm esse critério da BPC, do BPC. Mas é o seguinte, nós estamos discutindo o quê? Discutindo renda ou deficiente? Ou isso aí é uma maquiagem? Ah, estamos atendendo o deficiente com o benefício. Não, mas aí o secretário vem ontem e diz, olha, mas pode ir para a Xepa a partir dos 18 anos. Então tá, então eu convido o secretário para ir comigo na Xepa, ali em frente ao Palestra Itália, que eu já fui em fevereiro e fui dia 21 de maio, coloquei o nome da minha filha na Xepa e a informação educada que eu recebi, porém, olha, eu estou anotando de novo, mas tem pouquíssima chance, não tem quase sobrado nada. Tem dia que não sobra uma dose. Ontem ele falou, inclusive, 1.800 doses. Cadê? E diz que o foco vai ser para o deficiente que não tem o benefício. Então, eu quero saber onde é que estão essas doses, né? Porque, agora, na verdade, estou falando em Xepa. Na verdade, eles não deveriam fazer parte da Xepa. Como eu acho que os motoristas dos coletivos, tal, deviam ter sido vacinados lá na frente. Então, todo mundo é prioridade, ninguém quer morrer. Agora, uma mãe que consegue, por exemplo, tomar a vacina, tem mães que conseguem deixar o filho em casa enquanto vão a um mercado, a uma farmácia. Tem outras que não, que eles precisam ir junto, que eles não descolam. E aí elas expõem e volta com um bruto sentimento de culpa. Levando junto ou não, já tem o sentimento de culpa. E se eu me contaminar? E se eu contaminar o meu filho? Tem casos de mães, por exemplo, que o filho não fala, a filha não fala. Eu conheço, assim como a Sirlene deve conhecer vários casos. Cada um é cada ser humano é de um jeito. Cada deficiência é de um jeito. Dentre os deficientes intelectuais tem vários, cada um é um. Então, você tem histórias muito complicadas. Então, tem uma mãe que me diz, e se a minha filha, por acaso, pegar e for internada e ficar sozinha, tal, só eu entendo o que ela sugere estar dizendo, ninguém entende. Então, assim, as pessoas ficam com aquele pânico constantemente. É um desgaste que você baixa a sua imunidade e tal. Então, eu acho que esse critério de invisibilidade para o deficiente que não tem o benefício... Ele é cruel demais, ele é cruel demais. E outra coisa, antes com a Coronavac, você tinha mais sobras de vacina, porque se não aplicasse no mesmo dia, ia perder. Teve caso de posto que jogou dose fora, porque sobrando não podia aplicar em quem não estava previsto, não podia. Agora, com a possibilidade da AstraZeneca você poder guardar aberto até 48 horas, então ninguém vai chamar correndo, porque existe uma chance para o dia seguinte. No caso da Pfizer, mais dias ainda. Então, sabe, eu vou... Agora, eu liguei na vigilância sanitária, conversei, etc. Ah, não tem vacina, tal. Liga na Secretaria da Pessoa com Deficiência, a história é a mesma. Agora, eu vou entender e segurar essa batata quente para mim, vou entender que não tem vacina e vou ficar aguardando? Não, eu estou do outro lado do balcão, de cidadão que tem um filho com deficiência
e que a mãe tem obrigação, o pai tem obrigação de brigar por essa vacina de direito. De direito. Então, eu acho que está na hora do secretário vir a público e abrir, sim, para as pessoas que têm deficiência, independentemente de ter benefício, não tem. Porque, inclusive, tem casos de pessoas que teriam direito ao benefício e que não têm. Eu tenho visto várias matérias. Tem um caso que eu vi que é só o rapaz de 20 e poucos anos que trabalha, tem a mãe idosa, um irmão jovenzinho que usa fralda, que tem uma situação... E foi cortado o benefício dele. Quer dizer, as pessoas têm fome de tudo, gente. No mínimo da vacina para dar condição da pessoa ir buscar o que comer, né? Esse é um... Desculpa. Esse Diga. é um detalhe importante, quer dizer, na live ficou claro para mim que o BPC não atinge nem 10%, foi a informação que eles divulgaram ali, da população deficiente do país. E eu conheço aqui em Jundiaí, a gente está morando aqui agora, a gente participa de alguns grupos que têm uma participação enorme da população, tem gente de todo tipo de renda, e muitas famílias perderam o direito ao BPC. Então, o que a direção, por exemplo, dessa instituição PEAMA que a Luísa participa e que já perdeu alguns alunos, eu acho que foram 5 de março para cá, pela Covid, né? É que no próprio PEAMA, que você tem uma população grande de baixa renda, pouquíssimas pessoas recebem o benefício. Quer dizer, a renda familiar acho que tem que ser per capita de menos de R$250, eu acho que é mais ou menos isso. Então, é uma parcela mínima. Eu concordo com você, eu acho que é tipo uma maquiagem, né? É para dizer nos noticiários, a gente está atendendo os deficientes, nós estamos vacinando os deficientes. E, na realidade, quando você traduz isso em números, em percentuais, isso não está acontecendo. Então, eu concordo, eu acho que talvez até os mais pobres sejam mais... Alô? Agora, saiu a imagem, desculpa. Saiu a imagem, mas veja se você consegue retomar a câmera. Aqui. Está aí. Vamos ver. Câmera, vídeo. Tá, Desculpa. Agora sim. Então, eu acho que assim é uma situação que precisa realmente ser revista. A sensação que dá isso. Eu digo que eu estou atendendo a população deficiente, mas, na verdade, quando isso se traduz em número, o percentual é ínfimo. Agora vamos falar da realidade de vocês, né? Você aí como mãe, esse medo, né, que a mãe tem, né, da filha aí no caso pegar Covid. E esse é um drama que eu gostaria que você falasse para os ouvintes, para os telespectadores, internautas, todos que estão acompanhando, o que passa na tua cabeça, Selene, nesse momento, assim, Eu acho que o medo, de uma certa forma, ele tomou conta de todos nós, né, brasileiros. Eu acho que não é só uma realidade minha. Eu, graças a Deus, ainda não perdi ninguém da família, quer dizer, mas conheço pessoas que perderam, mais de um até. Então, acho que o medo ele está presente. No meu caso, o primeiro medo foi como transformar a rotina da minha filha numa coisa completamente diferente e se ela teria estrutura emocional para lidar com isso. Então, foi um desafio enorme, um desafio que a gente esperava que fosse de 2, 3 meses e já vai aí para 1 ano e meio com perspectiva de 2, né? Então, assim, tem sido muito difícil. Primeiro, esse desafio. O segundo, é a questão do medo que eu tenho realmente que ela adoeça, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, seria muito complicado, já é complicado em situações normais, quando você trata da deficiência, do autista, das limitações, tudo se complica muito. E eu tenho medo de que alguma coisa aconteça comigo e com o meu marido também, porque ela não tem mais ninguém, né? Isso é outra situação que deixa a gente meio paranoico, desesperado. A gente tem que lidar com isso, óbvio, né?
Acho que o medo ele não pode paralisar, ele deve fazer a gente se movimentar, ele deve nos ajudar a achar caminhos, né? Mas não é fácil, quer dizer, não tem sido fácil para nós nem para ela, né? Nem para os amigos dela. Exato. Ivanira, e como é que está essa questão com a Mari? Eu conheço pequenininha. Então, a Mariana tem 27 anos, e eu digo para ela que a gente é privilegiada diante da maioria, né? Porque a gente tem onde morar, a gente tem a nossa alimentação, a gente come o que a gente tem vontade de comer, né? É uma coisa muito clara isso. E nós temos casos de deficiente BCP, não BCP e tal, e o povo, no modo geral, que se fala tanto em higienização tal, que não tem condições de ficar comprando sabonete com frequência, quanto mais falar em álcool e gel, né? A rotina para a pessoa com deficiência é alguma coisa muito mais pesada do que para qualquer ser humano, tá? E existem casos, por exemplo, de mãe que está dizendo para mim que está pagando o risco, mas precisa mandar filha para natação e para uma atividade extra, que era a rotina dela, porque está pondo na balança o custo-benefício, porque eles começam a ter reações diferentes. Uma mãe que luta pelo filho, geralmente é a que não tem o benefício, ela luta porque as outras não têm nem condições para isso, porque precisam trabalhar direto, não dá tempo, às vezes, de olhar para o rosto do filho, infelizmente. E não só a mãe com filho deficiente, a mãe que sai cedo para trabalhar, que faz parte dessa população que está nos números aí, que não está cumprindo o isolamento, porque elas estão indo trabalhar, né? E o que acontece na rotina dessas pessoas é que elas precisam continuar com a rotina. Não continuando com a rotina, cada um tem que ir tendo seu jogo de cintura. No caso da Mariana, eu entendo, e não é por isso que eu vou ficar de braço cruzado, mas a Mariana, ela se voltou para a música, né? Então, a Mariana toca piano e canta. E ela cantava para pacientes de cuidados paliativos no hospital até estourar a pandemia. E, a partir daí, ela começou a oferecer música para as pessoas que estão com solidão, isso lá no comecinho de março, né? Do ano passado. Estamos falando já em um ano passado. E depois ela foi alterando isso, participando de projetos para asilos, cantando para pessoas com asilos, e agora ela está cantando para pacientes, para profissionais que estão trabalhando em hospitais, e isso não quer dizer médico e enfermeiro só. Não, os profissionais de limpeza, copeira, o segurança, a recepção, porque todo mundo que faz o hospital funcionar é um profissional de saúde. A partir de segurança, ele passa a correr risco de ser contaminado ali, está exposto. Então, ela está fazendo isso e ela precisaria estar saindo para fazer fisioterapia por conta que ela rompeu os ligamentos dos 2 pés e tal, e não está podendo sair para fazer, então eu tenho que arcar com despesa para ela fazer fisioterapia online, porque ela ficou 1 ano sem fazer a fisioterapia. E precisa. Então, eu digo que ela está numa condição privilegiada, mas assim, a Sirlene sabe que a gente está atenta o tempo todo, né, para as situações que vêm, que vão, alimentando o tempo todo essa relação. Então, eu me considero, e a Mariana eu considero privilegiada por essa situação, mas não vou ficar de boca fechada, tal, porque não é o que acontece com a maioria. E outra, isso é uma condição que você fala hoje, e tem vindo assim. Quanto tempo vai demorar essa pandemia? Não sabemos. Quanto mais descumprirem as regras, mais vai esticar, mais cepa, mais variante. Então, não sabemos. Tem casos de mãe que precisou ficar, às vezes fica a noite inteira conversando com a filha, vai dormir de manhã um pouco, porque cada um está reagindo de um jeito, né? Fica angustiada com as reações que as pessoas têm, porque não vai levar, não vai sair para ir para o consultório, não vai, enfim, dá para fazer terapia online, dá para fazer, mas não é tão simples assim, né? Para eles que têm dificuldade do concreto, é mais difícil ainda. Então, eu acho que o secretário tem que rever isso, o Centro de Vigilância Sanitária e Epidemiológica tem que rever isso,
né? E acertar isso no calendário. Eu liguei justamente quando saiu a nova tabela e tal, eu falei, pronto, então vai ser então em outubro, né? Quer dizer, eles nunca são incluídos, mas para o mal são, né? Digamos, né? Então agora eles são iguais, eles vão lá para outubro pela idade deles. Exato. Bom, então são excluídos 2 vezes. Exatamente. A gente vai continuar abordando esse tema nos próximos dias, nas próximas semanas. Vamos mobilizar aqui nossas equipes, né, de reportagem, vamos ficar atentos em relação a este gravíssimo problema que vocês estão expondo aqui no Jornal Brasil Atual. Convido a todos e todas para assinarem a petição Vacina Já para todas as pessoas com deficiência, a hashtag Uma Dose de Respeito. Para facilitar, eu vou colocar isso no YouTube daqui a pouquinho, assim que a gente terminar aqui. Quando a gente se despedir, eu vou colocar no YouTube essa petição para facilitar todo mundo, para que as pessoas realmente assinem. E vamos ficar atentos bem fortemente a esse tema. Eu quero agradecer aqui a Vanira Kunke-Dantas, jornalista, e a Sirlene Reis, produtora de TV, que falou sobre esses desafios na pandemia em relação às pessoas com deficiência. Muito obrigada, meninas, e até uma próxima, viu? Beijo, Vanira, beijo, Sirlene. Obrigada a vocês, obrigada pelo espaço, e quero falar com a Sirlene depois fora do ar, vamos nos unir, né? Vamos, obrigada, viu? Vamos fazer a ponte aí entre as duas. Um beijo, até mais. Beijo, tchau, tchau, querido. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.